E aí, pessoal, beleza. Preparados para mais um Deep Dive. Opa, sempre. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num tema que eu adoro, acho que todo mundo se interessa, né? Automotivação. Ah, com certeza. Quem nunca precisou de um gás extra pra dar conta do dia a dia, né? Pois é. E pra gente se aprofundar nesse universo, a gente vai desvendar as ideias de uma autora que eu descobri recentemente, a Maria Augusta Romão da Veiga Branco. Que legal, não conheço. Conta mais. Ela é portuguesa, professora de enfermagem e, olha só, escreveu um livro chamado, veja você, Automotivação. Bem direto, né? Adorei, já quero ler. E o legal é que mesmo sendo voltado para estudantes de enfermagem, o livro tem insights valiosos para qualquer pessoa, independente da área, sabe? Sim. Afinal, todo mundo precisa de um empurrãozinho pra ir atrás dos seus sonhos, né? Exatamente. Uma coisa que me chamou a atenção logo de cara foi a ênfase que ela dá na conexão entre emoções e motivação. Interessante. Desenvolve mais essa ideia. Ela cita, por exemplo, Daniel Goleman, um expert em inteligência emocional, né? Para mostrar como emoções negativas, se a gente não souber lidar com elas, podem acabar com a gente. Tipo, atrapalhar nossa concentração, memória. A gente fica meio travado, né? Totalmente. E aí, no fim das contas, a gente acaba sabotando a nossa própria motivação. Faz sentido, as emoções têm um poder enorme sobre a gente, né? Demais. Mas, calma. O livro não é só sobre o lado negativo das emoções, não. A Maria Augusta também destaca o lado bom, sabe? As emoções positivas. Isso é bom. Tipo, entusiasmo, persistência. Elas funcionam como um combustível, um gás extra para nossa motivação. É verdade. Quando a gente tá animado, com aquela energia boa, as coisas fluem melhor, né? Parece que tudo fica mais fácil. Com certeza. A autora usa um termo que eu achei genial. Alfabetização emocional. Alfabetização emocional, que legal! O que ela quer dizer com isso? É como se a gente precisasse aprender a ler e interpretar as nossas próprias emoções. Entendi. Para poder usá-las a nosso favor, em vez de deixar que elas nos controlem, né? Isso. E aí, no livro, ela apresenta várias estratégias para a gente turbinar essa alfabetização emocional e, consequentemente, a automotivação. Legal, que tipo de estratégias? Uma delas é a capacidade de adiar gratificação. Você lembra daquele experimento do marshmallow? Uau, lembro sim. Aquele que as crianças tinham que escolher entre comer um marshmallow na hora ou esperar um tempo para ganhar 2, né? Isso. E sabe o que os estudos mostraram? As crianças que conseguiram adiar a gratificação, ou seja, controlar o impulso, acabaram tendo mais sucesso na vida adulta. Nossa, que interessante. Pois é. Ou seja, ter disciplina, resistir à tentação do prazer imediato, pode ser um trunfo para a gente alcançar nossos objetivos a longo prazo. A gente precisa ter foco, né? Ter em mente o que a gente quer lá na frente. Com certeza. É um exercício de paciência e persistência. E de autoconhecimento também, né? Pra entender o que realmente vale a pena esperar. Exatamente. Mas, e aí, bora para a próxima estratégia da Maria Augusta. Preparada para mais uma. Essa aqui é um pouco polêmica. A Maria Augusta fala da ansiedade como combustível para motivação. Ansiedade como combustível. Mas pera, a ansiedade não é aquela coisa ruim que a gente tenta evitar. É o que a gente costuma pensar, né? Mas ela explica que, em doses controladas, a ansiedade pode ser um motor que nos impulsiona. Entendi. Tipo, aquele friozinho na barriga antes de uma apresentação importante. É isso. Se for leve, pode até te dar um gás, te ajudar a se preparar melhor. Mas se a ansiedade te domina, aí vira um problema. O segredo é o equilíbrio, né? Exatamente. Encontrou o ponto certo entre usar essa energia da ansiedade a nosso favor e não deixar que ela vire um bicho de 7 cabeças. Faz sentido. Mas e como a gente faz para manter a ansiedade sob controle? Aí entra outra dica da Maria Augusta. Cultivar a esperança e o otimismo. Ter uma visão positiva do futuro, mesmo quando as coisas estão difíceis. É como ter uma reserva de esperança para usar nos momentos difíceis. Gostei dessa. Uma reserva de esperança. E a Maria Augusta vai além. Ela argumenta que a esperança não é só um sentimento passivo, mas uma força ativa que nos impulsiona a agir, a buscar soluções. Que legal. Mas me fala, além dessas estratégias, tem mais alguma coisa que a autora destaca no livro? Tem sim. E essa aqui é sensacional. Ela fala sobre a importância de buscar o estado de flow. Você já ouviu falar? Já sim. O flow, ou estado de fluxo, é quando a gente está totalmente imerso numa atividade, super concentrado, sentindo um prazer enorme no que está fazendo. É tipo quando a gente está tão focado em algo que até perde a noção do tempo, né? Exatamente. E a gente usa todo o nosso potencial, nosso desempenho vai lá para cima. E a Maria Augusta diz que a gente pode aprender a entrar nesse estado de flow com mais facilidade. Sério? Como? Fazendo atividades que desafiam nossas habilidades, mas que ao mesmo tempo nos dão uma sensação de conquista. Faz sentido. A gente precisa se sentir desafiado, mas também capaz de realizar a tarefa, né? Isso. E por falar em desafio, a Maria Augusta também relaciona a automotivação com a empatia. Empatia, como assim? Ela argumenta que a empatia
A capacidade de se colocar no lugar do outro nos ajuda a construir relacionamentos mais fortes. E como isso impacta a nossa automotivação? É que ao ter relacionamentos mais fortes, a gente se sente mais apoiado, compreendido, encorajado. Isso nos dá mais força para ir atrás dos nossos objetivos. Nossa, verdade. É como se a gente se sentisse mais forte, mais confiante para enfrentar os desafios, sabendo que tem gente querida do nosso lado. Exatamente. E ela destaca a importância da comunicação não verbal na construção da empatia. Tipo, prestar atenção no tom de voz, a postura, as expressões faciais. Às vezes um olhar, um gesto diz mais que 1000 palavras, né? Verdade. E a gente já aprendeu bastante sobre automotivação com as ideias da Maria Augusta até aqui. Mas o livro dela também traz alguns insights surpreendentes, sabe? Da pesquisa que ela fez com os estudantes de enfermagem. Que legal. E aí, o que você descobriu de mais interessante nessa pesquisa? Ah, tem umas coisas bem curiosas lá. Mas isso é assunto para a próxima parte do nosso Deep Dive. Aí sim, hein? Só tô curiosa pra saber. Então fica ligado que a gente já volta. E aí, pessoal, de volta pro nosso Deep Dive sobre automotivação. Animando para continuar desvendando os segredos da Maria Augusta. Lembra que a gente tava falando da pesquisa dela com os estudantes de enfermagem, né? Sim. Teria falado que tivemos descobertas bem curiosas, né? Pois é, tem cada coisa interessante. Por exemplo, ela notou uma diferença entre homens e mulheres em relação à automotivação. Sério? Que tipo de diferença? Conta mais. A pesquisa mostrou que os homens geralmente diziam ter mais controle sobre os impulsos. Tipo, resistiam mais fácil às tentações, seguiam um plano, sabe? Foco total no objetivo, né? Interessante. Exatamente. Já as mulheres davam mais valor ao otimismo e à esperança como motor para se automotivar. Ah, entendi. É como se elas usassem a força do pensamento positivo para seguir em frente. Bem legal isso. É bem por aí. E essa diferença entre os gêneros, segundo a autora, merece mais estudos. Quem sabe a gente não descobre mais coisas sobre isso no futuro, né? Com certeza. Imagina quantas nuances a gente pode encontrar nesse universo da automotivação, né? Muitas. E por falar em nuances, teve outro ponto da pesquisa que me chamou a atenção. Lembra que a gente estava falando do flow, aquele estado de superconcentração. Sim, lembro. É aquele estado de hiperfoco que a gente perde a noção do tempo, né? Isso. Acontece que mesmo os estudantes que curtiam essa ideia do flow tinham dificuldade em manter o foco e via pensamentos negativos. Ah, peraí. Se o flow é um estado de superconcentração, não era para ser mais fácil evitar as distrações? Na teoria, sim, né? Mas na prática, a pesquisa mostrou que, mesmo durante atividades que eles curtiam, os estudantes se distraíam com frequência. E uns pensamentos meio sabotadores aparecendo. Tipo, quando você está quase pegando no sono, aí do nada vem um pensamento aleatório na cabeça que te tira do relaxamento. Exatamente. E essa dificuldade de manter o foco é algo que todo mundo enfrenta de vez em quando. No livro, a Maria Augusta sugere algumas ferramentas para a gente treinar a mente e se concentrar melhor, como a meditação e o mindfulness. A meditação e o mindfulness. Todo mundo fala super bem dessas práticas. E não à toa, elas podem ser grandes aliadas na busca pelo flow. São práticas que ajudam a gente a focar no presente, sabe? Acalmar a mente, silenciar o falatório mental. Seria, tipo, aprender a domar a mente para ter mais foco e concentração. Exatamente. E com a prática a gente consegue fortalecer essa atenção e ficar mais presente, o que é fundamental para alcançar o flow. Mas além dessa questão do foco, teve outro obstáculo que os estudantes enfrentaram na busca pelo flow, os pensamentos negativos. Eles relataram que, mesmo durante atividades que, em teoria, eram prazerosas, apareciam os pensamentos negativos, sabe? Tipo, dúvidas, medos, inseguranças. Puxa, é vida. É a definição de autossabotagem, né? Tipo, É. você tá lá, tô empolgado com o projeto, aí começa a pensar, será que eu dou conta? E se não dá certo? É bem isso. E esses pensamentos, se a gente deixar, podem ser verdadeiros assassinos do flow. Eles te tiram daquele estado de imersão, sabe? Você perde a conexão com a atividade. Que chato. É como se você estivesse surfando numa onda perfeita, aí vem um pensamento negativo e te derruba da prancha. Pois é, a Maria Augusta não dá uma receita mágica para desligar esses pensamentos, né? Afinal, cada um tem seu jeito de lidar com as emoções. Mas ela fala da importância da gente se conscientizar desses pensamentos, observá-los sem julgamento e, principalmente, não se deixar levar por eles. Seria como se a gente fosse um observador da própria mente, né? Vendo os pensamentos que aparecem, mas sem se identificar com eles, sem deixar que eles ditem as nossas ações. Exatamente. É como se você estivesse assistindo a um filme. Você vê as cenas, mas não se envolve emocionalmente com a história. E, de novo, a meditação e o mindfulness podem dar uma força nesse processo. Faz sentido. Mas além de lidar com esses pensamentos, o que mais a Maria Augusta sugere para a gente potencializar o flow?
Ela destaca a importância de escolher atividades que a gente realmente goste, que desafiem nossas habilidades na medida certa e que nos deem uma sensação de conquista, sabe? Tipo, quando você tá fazendo algo que ama e nem vê o tempo passar. Exato. Quando a gente coloca paixão no que faz, fica mais fácil mandar as distrações para o espaço e silenciar esses pensamentos chatos. Aí sim, o flow rola solto. Então a dica é, bora fazer o que a gente ama e deixar o flow nos levar. Falando em levar, você lembra que a gente estava falando da diferença entre homens e mulheres na automotivação, lá na pesquisa da Maria Augusta? E sim, lembra? Será que ela se aprofundou nisso? Então ela não entra muito a fundo nessa questão. O foco dela é a automotivação de forma geral. Mas ela reconhece que essa diferença de gênero é algo curioso e que merece mais atenção em pesquisas futuras. Seria legal entender melhor como a cultura e a sociedade influenciam a forma como homens e mulheres se motivam, né? Afinal, a gente vive num mundo que ainda coloca muitos rótulos e expectativas diferentes em cima da gente. Com certeza. E a Maria Augusta, de certa forma, já abre esse debate ao mostrar que, pelo menos entre os estudantes de enfermagem, rola essa diferença na hora de se automotivar. Isso mostra que não existe uma fórmula mágica para se automotivar, né? O que funciona para um pode não funcionar para o outro. A automotivação é um processo individual, cheio de nuances. Totalmente. E a graça tá justamente em descobrir o que funciona para cada um, né? Buscar as ferramentas certas para se manter motivado na busca pelos seus objetivos. Exatamente. E a Maria Augusta, nesse livro, nos dá um baita mapa para essa jornada. A gente já explorou várias ideias dela, mas ainda tem chão pela frente, né? Verdade, ainda tem bastante coisa legal pra gente discutir. Então, bora continuar essa conversa na próxima parte do nosso Deep Dive. Bora lá. Fica ligado, pessoal. A gente já volta. E aí, pessoal, voltamos. Para finalizar nosso mergulho no mundo da automotivação, a gente deixou um tema super importante para essa última parte. É verdade. A gente estava falando de como lidar com as emoções, com os pensamentos, né? Mas tem outro fator que influencia bastante nossa motivação. Que fator? Me conta. A influência da galera, da sociedade. Tipo, as expectativas que as pessoas colocam na gente, as comparações que a gente faz o tempo todo, sabe? Ah, entendi. É verdade. Hoje em dia a gente é bombardeado por mensagens, expectativas e comparações o tempo todo, né? É fácil se perder no meio disso tudo e esquecer o que realmente importa pra gente. Exatamente. E a Maria Augusta lá no livro, ela dá um toque importante pra gente não cair nessa armadilha da comparação. Tipo, ficar se comparando com os outros e sentindo pra baixo porque não tá no mesmo ritmo, na mesma vibe. Faz sentido, cada um tem seu tempo, né? Seus próprios objetivos, suas dificuldades. É como se a gente estivesse numa corrida, mas cada um numa pista diferente, com obstáculos diferentes. Não faz sentido se comparar. Cada um tem sua própria jornada. Concordo. Mas e aí, como a gente faz pra se blindar dessa pressão externa? Pra se conectar com o que realmente importa pra gente? Maria Augusta sugere que a gente comece questionando os padrões e as expectativas que a sociedade tenta impor. Tipo, dar um passo pra trás e se perguntar: peraí, essa regra faz sentido pra mim? Esse objetivo é algo que eu realmente quero ou é algo que me impuseram? Nossa, que dica poderosa. É tipo fazer uma análise crítica da nossa vida, né? Exatamente. Quando a gente questiona essas mensagens, a gente começa a se livrar de crenças limitantes, sabe? Aquelas ideias que a gente nem percebe, mas que nos impedem de seguir em frente. É como se a gente fizesse uma faxina mental, né? Tirando as teias de aranha, os entulhos que a sociedade colocou lá dentro. Perfeito. E aí, com essa faxina feita, a gente abre espaço para os nossos valores, sonhos e motivações de verdade. E quando a gente se conecta com essa força interior, a gente fica mais forte, mais confiante para seguir em frente. Com certeza! A gente para de buscar a aprovação dos outros e passa a se motivar por aquilo que realmente tem valor pra gente. Que legal. É como se a gente encontrasse a nossa própria voz, nosso próprio caminho. Exatamente. E a Maria Augusta lembra que essa jornada de autoconhecimento e automotivação é um processo. Exige atenção, cuidado e principalmente gentileza com a gente mesmo. A gente precisa se perdoar quando erra, comemorar as conquistas e ter paciência. Com certeza. Automotivação não é uma linha reta, é um caminho cheio de curvas, subidas e descidas. O importante é continuar caminhando, aprendendo com as experiências. É isso aí. E principalmente confiar na nossa capacidade de alcançar nossos objetivos. E aí, pessoal, o que vocês acharam desse mergulho no mundo da automotivação? A gente espera que as ideias da Maria Augusta tenham inspirado vocês, né? Que vocês se sintam mais motivados para correr atrás dos seus sonhos, para buscar seus objetivos. E lembre-se, a jornada de cada um, mas a gente não tá sozinho nessa. Valeu, pessoal. Um abraço e até a próxima.